Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao nosso módulo de Fundamentos de Cálculo em várias variáveis. Eu sou o professor Yuri e na aula de hoje nós vamos introduzir o conceito de limite. Tá? Para introduzir o conceito de limite, nós precisaremos de algumas definições, tá? Que tratam sobre conjuntos especiais do nosso espaço Rn. Então, para começar a falar desses conjuntos, né, vamos fixar um pouco a notação. Né? Então, seja x0, tá? Um ponto fixado da Rn, e R um número real positivo, tá bom? Então, a nossa primeira definição é a seguinte. Tá? Nós chamaremos, né? Chamamos de bola aberta de centro x0 e raio R o seguinte conjunto do Rn. A gente vai denotar por B, x0, tá? Ponto e vírgula R. E o que é que vai ser a nossa bola aberta, né? Vai ser o conjunto dos pontos do Rn, x, tal que a distância de x até x0 é sempre menor que R. Essa vai ser a nossa primeira definição, que a gente vai chamar de bola aberta. Né? Vamos olhar alguns casos particulares, né? Pelo menos os 3 casos particulares que nós conseguimos visualizar, né? Quando n é igual a 1, n igual a 2 e n igual a 3. Até para justificar um pouco a nossa definição. Né? Bom, só lembrando aqui, né, que aqui apareceu a norma, né, do vetor, né, e eu falei que era uma distância. Né? Então vamos só lembrar o que é a norma de um vetor. Né? A norma de um vetor no Rn, a norma de x, né, ela é definida, certo? Como a raiz quadrada do quadrado de suas coordenadas, da soma dos quadrados de suas coordenadas. Né? Então é assim que a gente define a norma. Né? Que é o comprimento do vetor. Né? Então, nesse caso, esse termo que está aqui, a estrela, ele nada mais é do que a raiz quadrada da diferença das coordenadas ao quadrado. Então vai ser x1 menos x1 zero ao quadrado mais xn menos xn zero ao quadrado. Então, onde x0 para mim aqui tem coordenadas x1 zero, xn zero. Tá bom? Aí as coordenadas do x, né, eu não coloquei. Vou colocar aqui. É x1 até xn, tá bom? Então, só para deixar claro o que quer dizer a norma, tá? E, bom, isso daqui, se vocês lembrarem um pouco de álgebra linear, né, geometria analítica, isso aqui é exatamente a distância, né, do ponto x ao ponto x0. Né?
É a diferença das coordenadas ao quadrado, depois a gente toma raiz quadrada. Bom, então vamos verificar o que quer dizer essa definição em dimensão baixa, né? Seja para n igual a 1 e para n igual a 2. Tá? Então, se o n for igual a 1, né? Como é que fica o que é a nossa definição, né? O que é a nossa bola aberta? Então, a nossa bola aberta, o bx0r, ele vai ser o conjunto dos pontos x em R, né? Ou seja, do conjunto dos números reais, tal que x menos o x0 é menor que R. Tá? Note que uma vez que a gente só tem apenas uma coordenada, né? Uma vez que nosso ponto está em R, então a norma de x menos x0 nada mais é do que a raiz quadrada, né? De x menos x0 ao quadrado. E isso daí é o módulo do número real, né? E esse conjunto aqui B, né? Nada mais é do que o x0, né? Com o intervalinho aberto, x0 menos R, x0 mais R. Tá? Ou seja, né? Vou fazer uma representação aqui, um desenho. A gente tem aqui no meio o nosso x0, né? Deixa eu colocar em maiúsculo, né? Que foi assim que eu chamei acima. Aqui a gente tem o nosso x0. A gente tem aqui o x0 mais R. E a gente tem aqui o x0 menos R. Tá bom? Então, a nossa bola aberta, centrada em x0 de raio R, é esse conjunto aqui do meio. Notem que a distância, né, de x0 ao extremo do intervalo, né, é exatamente R. Mas o extremo do intervalo ele não está no conjunto. Correto? Então, vamos ver o que acontece no caso bidimensional. Né? Se o n ele é igual a 2, então o que é o nosso conjunto, né? O que é a nossa bola aberta? Então, a bola aberta centrada em x0 de raio R é o conjunto dos x, tá? Que eu vou denotar por xy aqui, pertencentes ao R2, tal que a norma, né, de x menos x0 é menor que R. Tá? Por definição é isso. Tá? Então, vamos chamar, né, denotando, bom, vou colocar aqui sendo x0, né, igual a x0, y0, nós temos o que, né? Nós temos que x pertence à bola aberta centrada em x0 de raio R, se somente se, né, a norma de x menos x0 é menor que R. Mas qual é a definição da norma de x menos x0? Né? É a raiz quadrada da diferença dos quadrados das coordenadas, ou seja, x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado tem que ser menor que R, né? Ou seja, né, que x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado tem que ser menor ou igual que R ao quadrado. Mas, bom, isso daqui é uma equação conhecida, né? Lembrem que se a gente tomasse a igualdade nessa equação, a gente teria um círculo, né? Uma circunferência de raio R centrada na origem. Mas o que a equação quer são os pontos que
que satisfazem a desigualdade estrita, né? Ou seja, são os pontos que são interiores à nossa circunferência, tá? Então, o que é que vai ser a nossa bola aberta, centrada em R, centrada em x0 de raio R, tá? Então, vamos pensar que aqui é o x0, tá? Ou seja, que o x0 é esse ponto aqui. Então, aqui é x0, aqui é y0. Tá? Então, a nossa bola aberta, né, centrada em x0 de raio R, é exatamente o que o nome sugere, tá? A gente vai considerar uma circunferência de raio R em torno de x0. Vou colocar aqui em amarelo. Certo? E o nosso conjunto vão ser todos os pontos que são interiores à circunferência, tá? Com exceção do bordo, tá? Então, a gente não vai considerar a circunferência em si, tá? Então, são os pontos interiores, tá? A circunferência. Com exceção exceto, né? Vou botar aqui, exceto a própria circunferência. Então, a nossa bola aberta, centrada em x0 de raio R, nada mais é do que o conjunto dos pontos que estão dentro da circunferência, mas que não estão no bordo, tá? Mas que não estão sobre a circunferência. Então, aqui é o raio, aqui é o x0. Bom, no caso n igual a 3, por um raciocínio análogo, tá? O que nós temos é que a bola centrada em x0 de raio R, né, vai ser o conjunto dos pontos, vou colocar assim, x, y, z no R3, tal que a norma, né, de x menos x0 é menor ou igual que R. Né? Ou seja, né, é o conjunto dos pontos x, y, z no R3, tal que a raiz quadrada, né, da diferença do quadrado das coordenadas elevadas ao quadrado. Então, x menos x0 ao quadrado mais y menos o y0 elevado ao quadrado mais o z menos z0 elevado ao quadrado. Isso tem que ser menor do que r. Tá? Ou seja, né, é o conjunto dos pontos x, y, z do R3, tal que o x menos x0 ao quadrado mais o y menos y0 ao quadrado mais o z menos o z0 ao quadrado é menor ou igual que o r ao quadrado, tá? E, bom, aqui entra o raciocínio análogo, né? Se a gente tivesse uma igualdade nessa equação, a gente teria uma esfera no R3 centrada no ponto x0, né? Quem é o x0, né? O x0 é o x0, y0, z0 e de raio R, tá? Mas o que a gente quer são os pontos interiores. Então, a nossa bola aberta, né, centrada em x0 de raio R, vão ser exatamente os pontos que estão dentro dessa esfera, tá? Sem contar a superfície da esfera, tá bom? Então, o raciocínio é totalmente análogo. Então, vamos pensar que a gente tem aqui o nosso R3,
Vou pegar aqui um ponto x0. Então, a nossa bola aberta, centrada em x0 de raio R, vai ser o conjunto dos pontos que estão dentro da esfera centrada em x0 e raio R, mas que não estão na superfície. Então são os pontos interiores a essa região. Os pontos que estão dentro, tá? Interior nesse sentido. Ok, então para n igual a 1 a gente tem um intervalinho aberto, né, centrado em x0 de raio R. Para n igual a 2 a gente tem os pontos que estão dentro de uma circunferência. Para n igual a 3 a gente tem os pontos que estão dentro da esfera. Certo? Bom, de forma análoga, a gente pode definir também o que seria uma bola fechada. Tá? Então, definição, nós chamamos de bola fechada centrada em x0 de raio R, o seguinte conjunto. Vai ser o conjunto B, tá? A gente vai denotar agora com colchete para diferenciar, tá? Parênteses vai ser a bola aberta, o colchete vai ser a bola fechada. E vai ser o conjunto dos x do Rn, tal que a norma de x menos x0 é menor ou igual a R. Tá? Então, fica aqui como exercício para vocês verificar o que é que vai ser a bola fechada em cada um dos casos que a gente viu aqui, para n igual a 1, n igual a 2 e n igual a 3. Bom, mas é simples verificar que vai ser exatamente a bola aberta contando com os extremos do intervalo, aqui no caso n igual a 1. Vai ser exatamente essa bola aberta contando com a circunferência, que é o extremo, né, do conjunto, no n igual a 2, e a bola aberta, né, que é os pontos que estão dentro da esfera, contando com a esfera no n igual a 3. É isso que a gente vai chamar de bola fechada. Então nós temos essas duas definições, né? O que é uma bola aberta, centrada no ponto x e de raio R, e também o que é uma bola fechada, centrada em x e de raio R. Tá? Então, utilizando essas noções, né, de fato a primeira, a gente vai definir o que é um conjunto, tá, aberto no Rn. Tá? E um conjunto aberto no Rn nada mais é do que um conjunto tal que para todo ponto que a gente pega dentro desse conjunto, a gente consegue colocar uma bola aberta inteiramente contida nesse conjunto. Então, de certa forma, são conjuntos que são espaçosos, tá? Para todo ponto dentro do conjunto, a gente consegue colocar uma bolinha aberta inteiramente contida dentro desse conjunto, tá? Por mais que o raio seja muito pequeno. Então, essa vai ser a nossa próxima definição. Então, definição. Um subconjunto D do Rn, subconjunto D, tá? Do Rn, ele é aberto, tá? Ele é dito aberto se em cada ponto de D chamar esse ponto de x0, tá? Se em cada x0 em D existe uma bola aberta
Bota assim, existe uma bola aberta, centrada em x0 e de raio R, contida em D. Tá? E eu vou colocar aqui para algum R apropriado, certo? Para algum R positivo apropriado. Uma observação aqui é que em cada ponto do D, a gente consegue colocar essa bola inteiramente contida em D para algum R, tá? O R não precisa ser o mesmo para todos os pontos do D, tá? Ou seja, não é que existe um R uniforme. Então é que, dado um ponto, a gente consegue um R, tal que quando a gente constrói, né, considera a bola centrada em x0 de raio R, essa bola está inteiramente contida, essa bola aberta, tá? Está inteiramente contida dentro do conjunto D, tá bom? Vamos ver alguns exemplos aqui para deixar essa noção mais clara. Então, exemplo 1. Exemplo 1, tá? O que a gente vai fazer? Vamos considerar o seguinte conjunto, tá? Então, seja D, né? Vamos pegar uma parte do primeiro quadrante, né? Então, o conjunto dos pontos x, y em R2, a priori, tá? Tal que tanto x quanto y são positivos. Então, que x é positivo e o y é positivo, né? Então, são os pontos que estão no primeiro quadrante do R2, mas que não estão sobre os eixos, certo? E a afirmação é que, então, esse conjunto D, ele é um conjunto aberto. Por que ele é um conjunto aberto, tá? Porque note que, então, que de fato, dado qualquer x0, tá? Vou pensar ele assim da forma AB, pertencente ao nosso conjunto D, nós podemos considerar a bola B centrada em x0 de raio R, onde, tá? Quem vai ser o nosso R, tá? O nosso R vai ser o menor valor, o mínimo, entre qualquer uma das coordenadas, tá? O mínimo entre A e B, tá? Então, antes de eu fazer um desenho para representar isso, note que esse mínimo aqui ele é sempre positivo, certo? Esse R é sempre positivo. Por quê? Porque se o ponto x0 está em D, então as duas coordenadas são positivas. O particular A é positivo e B é positivo. Então R vai ser o menor valor entre esses dois, tá bom? Então a pintura que a gente tem é a seguinte. A gente tem aqui o nosso deixa eu colocar assim, ó, colocar só essa parte. A gente tem aqui o nosso, digamos que o primeiro quadrante, né, do R2. Então, XY. Então, o nosso x0, né, ele é alguma coisa aqui no meio. Note que se a gente toma um R como sendo o menor dos dois, né, aqui no caso seria o B, né, no nosso desenho. Então, a gente pode considerar essa bola centrada em x0 e de raio R. Tá? Obviamente, essa bola ela não vai tocar o eixo Y, né? Porque quando a gente pensa na bola aberta, a gente não olha a igualdade. Né? A gente só pensa nos pontos que são interiores à circunferência, certo? Então, essa bola ela não toca, por exemplo, o eixo Y. Porém, se você ainda quiser mais segurança ainda, você pode pegar esse mínimo e dividir por 2. Tá? Então, aqui, ou, por exemplo,
tomar um R0, tá? Que é igual ao mínimo, ou seja, pegar a distância, não a distância, né? Pegar a menor entre as duas coordenadas e dividir ela por 2, tá? Então, a gente vai ter uma bolinha certamente um pouco menor, que de fato não toca que de fato não toca, assim como a outra não tocava, né? Mas que ela não toca o eixo Y nem o eixo X, tá? Então aqui seria o R e aqui seria o R0, tá bom? Então esse raio que a gente escolhe, ele pode variar de ponto para ponto, tá? Ou seja, note que para esse x0 que a gente pegou, o R vai ser a menor coordenada dividido por 2, tá? Mas obviamente, se a gente pega um x0, digamos que aqui, mais próximo da origem, o R vai ser bem menor, né? Vai ser um R menorzinho. Então o R ele vai variar de ponto para ponto, tá? Pode ser, em algum caso, que ele exista, que seja o mesmo para todos os pontos, tá? Mas em geral ele varia de ponto para ponto, certo? Ou seja, a gente pega um conjunto vai ser aberto se quando a gente pega um ponto do nosso conjunto, a gente pode escolher, né, um R positivo, de forma que a bola centrada nesse ponto e de raio R está inteiramente contida dentro do nosso conjunto. Certo? Então esse é o nosso primeiro exemplo de conjunto aberto. Um segundo exemplo, que de fato poderia ter sido até o primeiro, é que toda bola aberta é em si um conjunto aberto. Tá? Então, exemplo 2 é que toda bola aberta é um conjunto aberto. Tá? Toda bola aberta, B, centrada em x0 e raio R, ela é um conjunto aberto. É um conjunto aberto. Eu deixo vocês refletirem um pouco sobre esse exemplo. Tá bom? De forma a dar exemplos de conjuntos que não são abertos, né? Eu vou começar também por esse primeiro, é que a bola fechada que toda bola fechada não é um conjunto aberto, tá? Então, vou botar assim, nenhuma bola fechada, por exemplo assim, é um conjunto aberto. Então note que como é que a gente verifica isso, né? Então pelo menos visualmente no R2, para a gente se convencer. Vou pensar que a gente está aqui no R2. E o que é a bola fechada, né? É o conjunto dos pontos que são, nesse caso, né, são interiores à circunferência, contando com a circunferência em si. Tá? Então, se aqui é o x0, a bola fechada de raio R centrada em x0 é o conjunto, de todos esses pontos aqui, certo? Inclusive o bordo, tá? Desculpa, inclusive a circunferência, tá bom? Então, por que esse conjunto ele não é aberto, tá? É porque se a gente toma um ponto sobre a circunferência, por exemplo, e a gente tenta considerar uma bolinha aberta em torno desse ponto, essa bolinha aberta ela nunca vai poder estar inteiramente contida dentro da nossa bola fechada. Porque se um ponto está sobre a circunferência,
se a gente toma um R positivo, né, essa parte aqui ela sai do nosso conjunto. Tá? Então é por isso que, né, visualmente, né, por isso que uma bola fechada ela nunca pode ser um conjunto aberto. Tá bom? Deixa eu dar um outro exemplo aqui de conjunto que não é aberto. Exemplo 4. Vamos considerar o seguinte conjunto, tá? Então seja D o conjunto dos pontos do R2, então que a primeira coordenada ela é maior ou igual que 1 e menor que 4, porém a segunda coordenada ela é maior que 1 e menor ou igual que 3. Então vamos desenhar esse conjunto aqui. Então a gente precisa de dois pontos aqui, né? O 1 e o 4, tá? 1, 2, 3, 4. E no Y a gente precisa de 3 pontos, né? Pensar aqui no 1, 2, 3, né? Então aqui é o 1 e aqui é o 3, tá? Então a coordenada x, né? Ela é maior ou igual que 1 e menor que 4. E a coordenada y é maior que 1 e menor ou igual que 3. Né? Então, o nosso conjunto aqui em cima, né? Ele contém parte da reta y igual a 3. E ele também contém parte da reta x igual a 1. Mas ele não contém a reta y igual a 1. E nem contém a reta x igual a 4. Então é o conjunto dos pontos que são interiores a esse retângulo. Tá? Esse é o nosso... Deixa eu trocar essa... Deixa eu ver se eu consigo colocar uma cor melhor. Amarelo, talvez. Acho que ele some. Deixa eu ver se eu tenho branco. Como que fica o branco? Some também. Verde. Também some. Tem que ser esse laranja. Vou deixar esse rosa mesmo. Mas eu acho que dá para vocês perceberem o que é, né? É o conjunto que está dentro desse retângulo, tá? Então, os pontos que estão sobre essa reta y igual a 1, x igual a 1, desculpa, né? Que é essa reta aqui, eles pertencem a um conjunto, assim como os pontos que estão sobre a reta y igual a 3 também pertencem ao conjunto, tá? Então, por que esse conjunto ele não é aberto? Tá? Ele não é aberto. Não é aberto. O argumento é parecido com o conjunto aqui com a bola fechada, né? Se a gente pega um ponto sobre... Se a gente pega, por exemplo, aqui esse ponto, que é o ponto... Vamos lá. Que é o ponto 1, 2, né? Ele pertence a D, tá? Mas a gente nunca vai conseguir colocar uma bolinha fechada... Desculpa, uma bolinha aberta, centrada no 1, 2, totalmente contida dentro do nosso conjunto D, né? Por quê? Porque para qualquer R positivo, essa partezinha fica sempre fora do nosso conjunto, tá? Então, por isso que esse conjunto não é aberto, certo? Bom, dadas essas definições, na aula de hoje vão ter várias definições, né? A gente vai também chamar de vizinhança de um ponto
qualquer conjunto aberto que contenha esse ponto, tá? Então, a próxima definição é que a gente vai chamar de uma vizinhança, tá? Uma vizinhança de um ponto x0 pertencente ao Rn vai ser qualquer conjunto aberto de Rn, tá? Que contenha o nosso x0, tá? Então, o que vocês podem imaginar é que se vocês têm... desculpa, pessoal. Se vocês têm um x0 aqui, uma vizinhança desse x0 é qualquer conjunto aberto que contém o x0. Então, pode ser, por exemplo, pode ser uma bola aberta, centrado x0 de raio R, mas pode ser também um conjunto um pouquinho, sei lá, um conjunto um pouco diferente, né? Pode ser alguma coisa assim, tá? Ou seja, né, a parte interior do que tá pontilhado, tá bom? Então, a vizinhança vai ser qualquer conjunto que contenha qualquer conjunto aberto que contenha o meu x0. Em particular, pode ser uma bola aberta, ou pode ser simplesmente um conjunto aberto, tá? Ele pode ser um pouquinho diferente, não tem nenhum problema. Ainda relacionado a essa noção de conjunto aberto, de bola aberta, nós temos mais algumas definições, tá, pessoal? A próxima definição é do que é um conjunto ser limitado ou ilimitado dentro do Rn, tá? Então, nós vamos dizer que um subconjunto D contido no Rn, tá? Ele é limitado, tá? É dito limitado. Deixa eu colocar isso aqui em amarelo. Dito limitado, tá? Se existe alguma bola aberta que contenha, tá, o conjunto D, que o contenha. Caso contrário, né? Ou seja, se não existir, né, tal bola, nós dizemos que o D ele é ilimitado. Tá? D é dito ilimitado. Então, note que, bom, aqui não é pedido que o D seja aberto, nem que o D seja uma bola aberta, nem uma bola fechada, nem um conjunto aberto. O D é um conjunto qualquer, tá? Sendo que a gente vai dizer que ele é limitado, tá? Então, vamos pensar aqui no D como, não sei, isso aqui. Então, a gente vai dizer que o D é limitado quando existe uma bola aberta que contém conjunto D. Então, nesse caso aqui, por exemplo, a gente poderia considerar uma bola com um raio, né, suficientemente grande. O centro não precisa estar em D, tá bom? Só precisa existir essa bola. Ou seja, vai ter que existir uma bola pensar aqui que essa bola é de raio R, centrada na origem, por exemplo, que contém D, tá bom?
Então, quando isso acontece, né, quando a gente tem um conjunto e a gente consegue colocar esse conjunto dentro de uma bola aberta, a gente diz que esse conjunto ele é limitado. Quando não é possível, a gente diz que ele é ilimitado. Tá? Então, por exemplo, se a gente olha para os exemplos que a gente viu, né, o primeiro exemplo ele é um conjunto ilimitado, certo? Porque é o conjunto de todos os pontos x e y cujas coordenadas são positivas. Então, o x e o y, né, eles podem ser arbitrariamente grandes. Tá? Então, logo a gente nunca vai conseguir aprisionar ele dentro de esse conjunto D dentro de uma bola, tá bom? Então, no primeiro exemplo a gente tem que o D é ilimitado. No segundo e no terceiro, né, que são as bolas abertas e fechadas, são conjuntos limitados, né? Porque toda bola aberta, né, de raio R, centrada de x0 de raio R, por exemplo, ela está dentro também de uma bola aberta centrada em x0 de raio 2R. A gente pode simplesmente pegar um raio maior, né? Então a bola aberta também é um conjunto limitado, assim como a bola fechada, né? A bola fechada de centro x0 e raio R também está contida dentro da bola aberta, centrada em x0 de raio 2R, por exemplo. E o exemplo 4 também é um conjunto limitado, né? Porque a gente poderia pegar uma bola que contenha todo esse retângulo, tá? Então, deixa eu só mencionar aqui os exemplos, né? Exemplo 1, a gente tem que ele é que D é ilimitado. Exemplo 2 e 3, né? Que são o exemplo das bolas, né? A gente tem que a bola centrada em x0 de raio R, a bola aberta, assim como a bola fechada centrada em x0 de raio R, ambas estão contidas numa bola aberta centrada x0 de raio, de raio 2R, por exemplo. Tá? Então, são conjuntos limitados. Tá? E no exemplo 4, também é limitado. Tá? Exemplo 4, a gente também tem um conjunto, a gente também tem que D é limitado. Bom, então, até então nós definimos 5 noções, né? A primeira noção de bola aberta, depois a gente definiu que era uma bola fechada. Depois nós vimos o que era um conjunto aberto, né? Que é todo conjunto, é um conjunto tal que para todo ponto a gente consegue colocar uma bolinha centrada nesse ponto dentro do conjunto. E a gente definiu que era um conjunto limitado e também que era um conjunto ilimitado, né? Que foi essa definição. Então nós temos cinco definições. Entretanto, nem todo conjunto, né? Existem conjuntos que não se encaixam, né? Por exemplo, que não é nem aberto, nem é uma bola aberta e nem uma bola fechada, né? Conjuntos podem ser bem mais gerais. E para a gente poder distinguir, né, pontos de conjuntos um pouquinho mais gerais, a gente vai precisar de mais 3 definições. Tá? Na aula de hoje são várias definições, então nós vamos falar sobre elas agora. Então, definição, seja x0, tá? Um ponto do Rn, e D do Rn no subconjunto. Tá? Então, vamos lá. Primeira parte, né? Nós dizemos que x0, né? Ele é interior, o ponto interior, tá? Interior
Dizemos que ele é ponto interior, né? De D, tá? Ou AD. Se, né? Se primeiro, se o x0 pertence a D, tá? E se existe alguma bola aberta centrada em x, alguma bola aberta centrada em x0 e de raio R contida em D, tá? E se existe B, x0, R, centrada em x0 de raio R contida em D para algum R. Para algum R positivo. Ou seja, né, é uma noção que só depende do ponto, tá? Note que diferente do caso de conjunto aberto, aqui a gente vai dizer que um ponto é interior se a gente consegue uma bola aberta centrada nesse ponto de raio R que está inteiramente contida dentro do conjunto, tá? Em particular, né, eu vou colocar depois isso como observação, é que em um conjunto aberto essa propriedade é válida para todos os pontos. Ou seja, em um conjunto aberto todos os pontos são interiores. Tá bom? Então a gente vai dizer que x0 é um ponto interior de um conjunto se, primeiro, o x0 está dentro do conjunto, e o segundo, se a gente consegue colocar uma bolinha centrada em x0 de raio R totalmente contida dentro do conjunto. Tá? Então a figura é realmente essa aqui, tá? Pega um conjunto D, escolhe um x0, digamos que esse aqui é o nosso x0, ele é interior a esse conjunto quando nesse x0 eu consigo colocar uma bolinha centrada em x0 de raio R, totalmente contida dentro do conjunto, tá? Note que um x0 aqui, por exemplo, né, ele não é interior, tá? Não é interior. Porque aqui eu não consigo colocar uma bolinha inteiramente contida dentro do conjunto. Opa. Mas esse x0 aqui, ele é interior. Tá? X0 é interior, tá? Ou seja, é ponto interior, tá? Ponto interior. Ponto interior. Então, um ponto é interior se o ponto está dentro do conjunto e existe uma bola aberta centrada nele, inteiramente contida dentro do conjunto. Sendo que, bom, olhando já para esse desenho, a gente vê que nem todo ponto é interior, né? A gente também pode falar de ponto exterior. Tá? Então, a segunda definição é nesse sentido. Dizemos que x0 é ponto aqui, exterior AD ou de D, tá? Se, né? Nesse caso, se o x0 ele não pertence a D, vou botar aqui AD. E além disso, e existe uma bola centrada em x0 de raio D, tal que, deixa eu botar aqui, e existe, coloquei, né? Só falei. E existe uma bola centrada em x0 de raio R, tal que essa bola não intersecta o conjunto D, tá? Tal que D interseção bola centrada em x0 de raio R é vazio, tá? Então, se a gente pega, por exemplo, o x0 aqui, a gente pode falar que esse ponto x0, né, esse aqui, ele é ponto exterior.
Note que, novamente, né? Nesse caso, o ponto é interior. Nesse caso, ele é exterior. Mas nesse caso aqui, ele não é nem interior e nem exterior. Tá? Não é ponto interior nem ponto exterior. Tá? Então a gente vai precisar de uma terceira definição que abranja esse último caso. Tá? Deixa eu apagar e reescrever melhor. Nem ponto exterior. E a terceira definição vai ser a seguinte. Nós vamos dizer que x0, dizemos que x0 ele é ponto, vou colocar amarelo, é ponto de fronteira, ele é ponto de fronteira, ou fronteira, tá? De um conjunto X, tá? De um conjunto X não, né? De D, na verdade, né? Aqui. Do conjunto D, né? Se ele não é nem ponto interior e nem ponto exterior, tá bom? Então é o último caso, é exatamente esse caso que tá aqui, tá bom? Então ele vai ser um ponto de fronteira se falhou um pouco o lápis aqui. Se x0 não é ponto interior e nem exterior. Tá? Note que nessa definição não é dito se o x0 pertence ou não ao conjunto D, tá? A gente vai dizer que x0 ele é um ponto de fronteira se ele não é nem interior nem exterior. Ou, né, se toda bola, se qualquer bola, né, se toda bola centrada em x0 de raio R contém pontos que pertencem a D e que não pertencem a D, tá? Contém pontos que pertencem a D e pontos que não pertencem a D. Tá falhando aqui a caneta. Acabou a tinta. Que não pertencem a D, tá? Então, esse aqui, né, nesse caso, ele é ponto exterior. É ponto de fronteira. Ou ponto fronteira, tá? E em particular, nesse caso, ele pertence ao conjunto, tá? Mas a gente também pode ter um ponto de fronteira que não pertence ao conjunto, tá bom? Como é, por exemplo, se a gente considera uma bola aberta, né? Deixa eu colocar isso como observação, né? Observação. Pontos de fronteira podem pertencer
ou não, tá? Ou não do conjunto D. Ao conjunto, né? Ao conjunto D, tá? Exemplo, que de fato, né? Se a gente considera D, por exemplo, como uma bola, vamos pensar aqui, centrada na origem de raio R, uma bola aberta, e vamos considerar numa outra situação aqui D como uma bola fechada, centrada na origem, também de raio R. Quais são os desenhos que nós temos, né? Esse aqui. No caso de uma bola aberta, né? A gente sabe que o desenho a gente representa ele assim pontilhado, certo? Para dizer que a circunferência não está no conjunto. Então, se a gente pega um ponto, por exemplo, que está aqui sobre a circunferência, né, um x0 aqui, note que, deixa eu colocar em azul, acho que talvez seja melhor. Note que se a gente pega um x0, né, sobre a circunferência, ele é um ponto de fronteira, porque para qualquer bola que a gente tomar em torno de x0, essa bola vai ter pontos que estão dentro do nosso D e pontos que estão fora. Tá bom? Então aqui x0 é na fronteira. Então x0 é ponto de fronteira, desculpa. x0 é ponto de fronteira. E nesse caso, né, x0 ele não pertence ao nosso conjunto D. Se a gente vem agora para outro caso aqui, considera, por exemplo, a bola fechada, também de raio R, e a gente toma um x0 agora sobre a circunferência, né? O mesmo argumento vale, né? Se a gente pega qualquer bola, centrada em x0 de raio R, então de raio, bom, com qualquer raio, né? Essa bola vai ter pontos que estão dentro do nosso conjunto D e pontos que estão fora. Então, nesse caso, x0, ele é ponto de fronteira. E o x0 aqui, ele pertence ao conjunto D. Tá bom? Então, um ponto de fronteira, ele pode ou não pertencer ao conjunto. Tá certo? As duas situações são possíveis. O que vocês têm que entender é que um ponto de fronteira, de fato, é um ponto que está digamos que ali no limite, né, do conjunto. Tá bom? E para mais uma definição, é que os pontos de fronteira, né, de um conjunto D, ele vai ser chamado de fronteira de D. Tá? Os pontos de fronteira de um conjunto D ele é chamado o conjunto, na verdade, dos pontos, não os pontos, tá? O conjunto dos pontos. Deixa eu reescrever essa frase. O conjunto dos pontos de fronteira de um conjunto D contido no Rn, ele é chamado de fronteira de D, tá? De fronteira, ele é chamado de fronteira de D. E vai ser denotado, tá? E é denotado, ele é denotado por esse D parcial, né? D, tá bom? Então, toda vez que eu colocar essa notação, ou falar da fronteira de D, eu estou pensando nos conjuntos dos pontos
que estão na fronteira de D. Tá bom? E a última definição da nossa aula, antes da gente ir para a parte de limites, tá? É que a gente vai dizer que um conjunto é fechado, tá? Quando todos os pontos da fronteira pertencem ao conjunto. Tá? Então, mais uma definição, né? Nós já tínhamos falado sobre conjunto aberto, e agora a definição do que é um conjunto fechado, né? Um conjunto, um subconjunto, né? Um subconjunto D contido em Rn, tá? Ele é dito fechado, vou botar amarelo, ele é dito fechado se todos os pontos da fronteira pertencem ao próprio conjunto, tá? Ou seja, se a fronteira de D está contida em D, tá bom? Nesse caso a gente vai dizer que o conjunto ele é fechado. Então aqui um exemplo, tá? Que eu já perdi a numeração. O conjunto D, por exemplo, dos pontos x, y em R2, tal que x é maior ou igual que zero, né? Ou seja, isso quer dizer o semiplano, né? Esse semiplano aqui, ele é fechado e é ilimitado. Ele é fechado e ilimitado. Note que vamos fazer aqui um desenho dele. Tá, então é o conjunto dos pontos tal que o conjunto dos pontos do R2 tal que a coordenada x é maior ou igual que zero, né? Então são todos esses pontos aqui. Esse semiplano, certo? Então note que a fronteira desse conjunto é o eixo dos y, né? Note que a fronteira é o eixo dos y, né? O eixo y. Tá? E ele é ilimitado porque a gente não... Bom, o x pode ser arbitrariamente grande, né? E o y também. Então, a gente não consegue colocar esse conjunto todo dentro de uma bola. Tá bom? E uma outra observação que eu comentei, mas acabei não escrevendo, mas eu vou deixar aqui também, é que baseado na definição de ponto interior, a gente pode falar que um conjunto é aberto se todos os seus pontos são interiores, tá? Observação, um conjunto, ele vai ser aberto se todos os seus pontos são interiores, tá? São interiores. Tá? Interiores. Bom, eu falei isso em algum momento, quando eu defini pontos interiores, mas não escrevi. Ok, então nós tivemos uma aula um pouco cheia, né, de definições, né? Foram muitas definições, mas todas essas definições são necessárias para a gente poder tratar de limite, tá bom? Então, para finalizar a aula, eu vou apenas definir, tá? O que é o limite, tá? De uma função real, tá? Definida num conjunto D, possivelmente não em um ponto, tá?
Eu vou dar a definição precisa do limite, tá certo? E na próxima aula a gente volta a partir dessa definição com os exemplos, tá bom? Dessa forma vocês vão ter aí um tempo para se habituar, tá? Com todas essas definições iniciais que nós vimos na aula de hoje. Então, a última definição da aula vai ser a seguinte, tá? Definição e a definição de limite. Então, seja D, tá? Sejam D um subconjunto aberto do Rn, tá? Subconjunto aberto, tá? Do Rn e uma função f, tá? E uma função f definida em D, função real, tá? Ou seja, uma função real em n variáveis, né? Porém, possivelmente, ela está definida em D menos em um ponto de D, tá? Então, definida em D, exceto, possivelmente, em um ponto x0, tá? Exceto, possivelmente, em x0 pertencente a D. Ou seja, né? Isso daqui é possivelmente, tá? A priori a gente pode pensar que essa função tá definida em todos os pontos, mas se ela tiver probleminha, por exemplo, no ponto x0, a gente digamos que a gente deixa passar. Então nós vamos dizer que essa função f, ela vai ter limite L, né? Próximo desse ponto x0, tá? Então nós dizemos que f, ela tem, vou escrever isso, f tem limite L, tá? Número real próximo, tá? Ou em torno, né? Em torno desse ponto x0, tá? E nós vamos escrever, tá? E escrevemos que o limite de f de x, quando x tende a x0 é igual a L, tá? Isso aqui lê-se, tá? Limite de f de x quando x tende a x0 é igual ao valor L, tá? É assim que a gente lê essa expressão quando a seguinte coisa acontece, tá? Seguinte situação. Então, quando... Opa, a caneta falhando. Quando para cada número real a gente vai chamar de epsilon, tá? Real positivo, tá? For possível, tá? É possível encontrar um outro número real delta, também positivo, tá bom? Tá o quê?
quando x, tá? Que aparece na notação de limite, né? Quando x pertencer à bola centrada em x0 de raio delta, né? Então o f de x ele tem que pertencer ao intervalo, vou colocar aqui a bola, né? A bola centrada em L, tá? Que é o limite, e de raio epsilon. Mas como L é o número real, né? Isso daqui vai ser o intervalo, né? É o intervalo L menos epsilon, L mais epsilon. Tá? Então, o que a definição tá dizendo, tá? Então, em outras palavras, dado, né? Dado um epsilon positivo, tá? Existe, né? Uma bola, tá? Aberta, centrada em x0, de raio delta, contida dentro do nosso conjunto, tá? Centrada no x0, e o intervalo L menos epsilon, L mais epsilon, tal que se a norma de x menos x0 for menor ou igual que delta, então, né? Menor não, só menor aqui, menor que delta, então nós vamos ter que o f de x ele vai pertencer, vou botar assim também, vai ter que o f de x menos L vai ser menor que epsilon, tá? O que é que essa primeira condição aqui está dizendo? Isso aqui está dizendo que o x pertence à bola centrada em x0 de raio delta. E o que é que essa segunda condição está dizendo? É que o f de x pertence à bola centrada em L de raio epsilon, tá? Que nesse caso é só um intervalo, né? L menos epsilon, L mais epsilon. Ou seja, né? A gente vai dizer que uma função, tá? Que o limite de uma função é igual a um L próximo de um ponto x0, se toda vez que um valor x estiver muito próximo do x0, né? E quando eu falo estar muito próximo, né? Estar em torno do x0, quer dizer que ele está dentro de uma bola centrada em x0 e de raio delta. Toda vez que a gente pega um x dentro dessa bola, isso quer dizer que a imagem desse x, né? Isso quer dizer que o f de x ele tem que estar muito próximo do L, tá bom? É isso que quer dizer a definição de limite, certo? Ou seja, né? E que a gente pode aqui, né? Tem que ficar claro que a gente pode, de certa forma, controlar esse erro, né? Ou seja, dizer o quão longe, né? O f de x pode estar de L, né? Porque note que a gente começa com um dado número real, epsilon. Dado esse número real epsilon, a gente mostra que é possível, né? Se o limite é igual a L, então é possível encontrar um outro número delta, de forma que toda vez que o x estiver dentro da bola centrada em x0 e raio delta, então o f de x ele tem que estar na bola centrada em L e de raio epsilon, tá? Então é isso que quer dizer a função f de x, né? O limite da função f de x quando x tende a x0 ser igual a L, tá bom? É uma definição técnica, tá? É uma definição que a gente precisa se acostumar e precisa entender com calma, mas a gente vai voltar para ela na próxima aula, tá bom?
Então, por hoje, a gente encerra, tá? Eu só queria só apresentar, de fato, essa definição, porque para nortear a gente na próxima aula, mas eu peço que vocês revisem, né, todas as definições anteriores, né, que tratam dos conjuntos abertos, fechados, bola aberta, bola fechada, conjuntos limitados e ilimitados, pontos interiores, exteriores e de fronteira. Tá? E na próxima aula a gente volta com o estudo de limites, tá? De limite de funções, né? Começando a partir dessa definição para depois ir para as propriedades. Tá bom, pessoal? Então, nós nos vemos daqui a pouco para as aulas de exercícios. Até mais.